Como construir uma narrativa nos stories? Eu sei que você tem muita dificuldade para fazer stories, mas depois dessa aula eu creio que vai clarear tudo na sua mente e você vai perceber que é muito mais simples do que parece. Os stories é uma ferramenta do Instagram mais poderosa que existe e é de lá que vem grande parte do nosso faturamento. É por isso que eu criei essa aula, porque você vai precisar utilizar essa ferramenta de forma estratégica. Os stories nada mais é do que uma ferramenta para você contar história. E é por isso que quando a pessoa só vende pelos stories, só posta produto, ou a agenda está aberta, só isso, essa pessoa ela não tem tanto engajamento e as pessoas não se conectam tanto com ela. Por quê? Os stories é o local para você contar história. E as pessoas estão em uma rede social, então a gente não pode se esquecer disso. E por elas estarem em uma rede social, elas querem se socializar. Por isso que quando você só posta sobre a sua agenda, o seu produto, não conta as histórias dos cabelos que você faz, não fala um pouco sobre a sua rotina, sobre os seus hábitos, você não tem o costume de abrir algo sobre a sua vida pessoal, mostrar seus progressos, coisas que você comprou, que você está muito feliz. Se não é assim, acaba que as pessoas começam a parar de assistir os seus stories, porque ela não vê nada de interessante, ela já logo pensa que você só quer vender. Então, os stories têm o poder de nos conectar com a nossa audiência e nós faremos isso na dosagem certa, para que você gere conexão com a tua audiência e também faça a venda dos seus serviços. Nós vamos aprender a criar uma narrativa bem feita para gerar muito desejo pelos seus serviços. Mas antes, eu quero que você entenda o princípio, a lógica por trás de toda a sequência de stories. Quando eu falo de uma sequência, eu estou falando de uma narrativa. Então essas sequências, elas são criadas a partir de uma história. Então você vai contar uma história criando uma narrativa e no final dessa narrativa você vai fazer um CTA. Pode ser para vender um cronograma, pode ser para vender uma linha home care, pode ser para levar as pessoas para um grupo que você queira. Enfim, mas você vai fazer uma sequência de stories contando uma história e no final você vai fazer o CTA e levar essa pessoa para onde você quer. E o início dessa sequência é o que eu chamo de gancho. Gancho é super importante para que você prenda a atenção da pessoa na sequência, tá? Eu vou te dar um exemplo, mas antes eu quero que você entenda também que existe alguns tipos de gancho, tá? Por exemplo, você pode começar uma sequência com um gancho, tipo contando algo que aconteceu no seu dia, é um gancho. Exemplo, fui pegar um Uber, você inicia essa sequência assim, ó. Fui pegar um Uber e antes de vir para o salão e na conversa com o motorista ele me disse que a esposa dele está reclamando muito sobre o cabelo dela. Aí você começa ali a destrinchar o assunto, a narrativa para direcionar para algo que você quer vender. Outro exemplo de gancho de coisas que aconteceu no seu dia que você pode também contar, por exemplo, é iniciar assim. Ontem uma cliente me contou como o cabelo dela melhorou depois de começar a fazer cronograma. Por quê? Antigamente ela só ia num salão muito de vez em quando para tratar o cabelo. Então depois que ela começou a fazer cronograma, o cabelo dela mudou completamente. E aí é um gancho que você encontrou, que você pode utilizar para começar a falar de como que funciona o seu tratamento, o cronograma que você oferece aí no seu espaço. Outro tipo de gancho são os feedbacks. É quando você pega um feedback do seu cliente e constrói uma narrativa em cima desse depoimento que você recebeu. Os ganchos servem para te ajudar a começar a narrativa, entende? É importante você começar a ficar atento para começar a encontrar motivo para começar as narrativas, porque você só precisa mesmo de um motivo. E aí você pode estar se perguntando, mas eu tenho que fazer tudo isso em um só dia? Não, você pode deixar criada uma sequência em um bloco de notas. Caso você não consiga fazer no mesmo dia, você pode deixar essa ideia que você teve, esse gancho que você teve durante o dia, para postar no outro dia. Outra coisa muito importante, evite colocar muito texto em apenas um stories. Eu gosto muito de usar no máximo 3 linhas para cada texto. E você pode alternar isso com fotos, fica muito mais atrativos do que stories com muitos e muitos textos.
Eu vou te mostrar agora essa sequência de stories que eu fiz para vender linhas home care, tá? Eu criei essa narrativa como se eu fosse uma cabeleireira e gostaria de vender os meus produtos dentro do meu salão, tá bom? Olha só. E aí eu iniciei essa narrativa com uma caixinha de perguntas, tá? E aí eu comecei assim, ó. Você já teve medo de comprar um kit para o seu cabelo e ele não se adaptar? Isso é uma pergunta, né? E coloquei uma caixinha, sim ou não. O legal de você começar com uma caixinha de perguntas é que você já começa aumentando o seu engajamento, né? Então, ó, resposta sim ou não. Aí as pessoas vão responder, né, sim ou não. Com certeza vai ter pessoas que vão se identificar. E aí, logo em seguida, eu coloco uma outra caixinha assim, ó. Mesmo assim, você investe? E aí eu começo a receber direct de pessoas falando assim: eu já, infelizmente, não deu certo com meu cabelo, aconteceu isso, isso e isso. E aí, o que eu faço? Eu aproveito dessas respostas que eu vou receber no meu direct, né, se houver. E aí eu compartilho e falo, vou responder essa pergunta. Quem se identifica? Né? Eu peguei um gancho da resposta que a pessoa me mandou no direct e já logo coloco também nos stories e pergunto, quem se identifica? Já gera uma outra pergunta ali, né? Usando como gancho. E aí eu sigo dando sequência à minha narrativa, tá? Assim, ó. Eu sei o quanto isso é ruim, depositar as expectativas em um produto, pagar por ele e não dar resultado. Outro stories. Eu compreendo o seu medo de gastar o seu dinheiro em vão, mas sinceramente não dá para generalizar. Aí no próximo eu coloco assim, ó. Se hoje eu tenho uma linha no meu salão que eu mesma testei, gostei e que me faz vender diariamente, que me faz ter feedbacks como esse, é porque realmente eu encontrei um produto de qualidade para oferecer a vocês. E aí eu posso usar um feedback também de uma cliente que eu recebi para poder fortalecer essa narrativa, tá? E aí no próximo eu já coloco assim, ó. Eu jamais colocaria aqui um produto que não desse resultado, que não estivesse testado para oferecer e não fidelizar as minhas clientes. Afinal, é o meu nome que está em jogo e eu jamais arriscaria te perder como cliente. Aí continua. Aqui no meu salão, antes de te indicar qualquer produto, eu faço uma análise do seu cabelo para oferecer o produto adequado às necessidades dele. Aí outra tela de stories, ó. Não existe a possibilidade de você não ter um cabelo bem cuidado, forte e saudável depois de seguir o protocolo que eu vou te entregar. E aí, no próximo eu já coloco a imagem dos produtos, eu já começo com o meu CTA, ó. Aqui você encontra os melhores produtos para cuidar dos seus cabelos em casa. Clica aqui ou chame aqui, né, como você quiser escrever, e fale como está o seu cabelo que eu vou te indicar os melhores produtos. Se você quer ter cabelos mais fortalecidos, nutridos, com maciez, balanço e muito brilho, garanta seu produto aqui comigo. Aí você coloca o link do seu WhatsApp, você direcionando essa pessoa para onde você quer, que no caso, o seu WhatsApp, né, que a gente mais indica. Então, olha só, eu fiz uma sequência de vendas para que eu consiga vender a minha linha home care, pegando um gancho através da caixinha de perguntas, que é uma ferramenta do próprio Instagram. Olha só, eu fiz uma sequência de venda para a linha home care, pegando o gancho da caixinha de perguntas. E nessa sequência eu falei sobre o medo que a pessoa tem de investir em linhas que talvez ela ache cara, né, e não dá resultado. Mostrei um depoimento que eu já tinha, que ele é real, né? E no final eu fiz um CTA. Entenda quão rica pode ficar a sua narrativa, mostrando todos os benefícios do seu produto, né, dos seus serviços. E você pode fazer essa narrativa sempre que você quiser apresentar um procedimento novo no seu salão e gerar muito desejo por ele. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para ficar criando essas narrativas, é muito corrido no dia a dia no salão, eu sei disso. Mas você não precisa fazer isso todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana, inclua isso na sua rotina, criando essa narrativa de venda de pelo menos um procedimento no seu salão. Eu tenho certeza que o seu engajamento vai melhorar, os seus agendamentos vão aumentar e o melhor, você vai passar muito mais credibilidade para a sua audiência, transformando em clientes fidelizados e assim aumentar o seu faturamento.